Olá, meu nome é Arthur e eu sou do grupo de pessoas que está aparecendo em algum lugar da tela, não faço a mínima ideia onde. E hoje estaremos aqui para apresentar o nosso trabalho de português, que possivelmente vai para o YouTube, ou seja, vamos virar motivo de piada, possivelmente. Então vamos começar logo com isso. Afinal de contas, o que é a norma padrão? Principalmente associada ao prestígio e ascensão social, a norma padrão é a mais estável, com menos variações e mais artificial forma de escrita, seguindo estritamente as regras da gramática, é aquela que também é ensinada nas escolas. Ou seja, dificilmente você vai ver a sua professora de português falando algo como vamos pra praia, até porque só idiotas falam isso. Afinal de contas, para que serve a norma padrão? O ensino desse sistema de escrita principalmente serve, em resumo, para criar indivíduos capazes de ler e produzir textos. Vamos dar uma exemplificada melhor nisso aí, beleza? Vamos lá, uma pessoa do Nordeste pega lá e vai escrevendo um texto sobre a Constituição. Aí vai lá, pega esse texto e dá para uma pessoa do Sul para ela ler. Aí a pessoa do Sul pega, vai ler o texto. Ah, legal. A Constituição brasileira é feita de tal e oximaninha. A pessoa do Sul não vai entender nada porque tem um oximaninha ali. Pois é. Então, é para isso que serve a norma padrão. Vocês lembram que na última pergunta eu disse que ela é o sistema de escrita mais artificial. Artificial porque não parece que é uma pessoa falando e nem escrevendo. E também é a menos variável, ou seja, não vai ter nada que seja da fala da pessoa que está escrevendo. Vai ter que ser a regra da gramática ali. Sendo, excluindo gírias, modo de falar, sotaque, essas coisinhas e tudo. Você vai utilizar a norma padrão principalmente em lugares como concursos, entrevistas de emprego, tribunais, lugares em que você precisa ser extremamente mais formal, entenderam? Bem, e agora vamos responder algumas perguntas para vocês. E para responder essas perguntas, eu não decepcionarei vocês. Eu chamei assim o alta patente da sociedade. Pessoas de extremo respeito. Só o pessoal que é convidado para a reunião da ONU. Então eu me despeço de vocês por enquanto. Depois que esse pessoal sair, um outro apresentador vai assumir. Eu acho que em alguns lugares ela deve ser sim utilizada, como por exemplo em algumas áreas de trabalho, entrevistas de emprego, currículos, redações para concursos. Eu acho que ela sim tem que ser utilizada, mas no dia a dia eu creio que ela não precisa ser utilizada com tanto vigor assim, mas também não podemos abusar, né, e falar tudo errado. Uma norma padrão, acho que ela é muito importante para a língua portuguesa, até porque o Brasil é um país imenso e ocorre variações, querendo ou não. Sobre ser ou não fácil obedecê-la, acredito que a maioria da população brasileira não utiliza da norma totalmente em seu dia a dia, sendo utilizada a linguagem coloquial. A norma padrão pode ser considerada difícil para um grupo de pessoas, já para outros nem tanto. Isso depende do grau de escolaridade apresentado pelo indivíduo. Eu acho que na escrita é fácil obedecer. Quando você tá lendo também é bem fácil de entender e tudo mais. Só que na hora de falar eu acho bem difícil obedecer. Eu não sei porquê, mas eu acho bem difícil. Eu nunca vi uma pessoa sendo acusada de falar errado. Mas eu sei que na internet muitas pessoas são acusadas por isso. E isso às vezes acontece por uma desigualdade social. Às vezes a pessoa não teve uma condição de estudar numa escola boa, sabe? Uma divisão entre os ricos e os pobres. Essa história de sempre. Frequentemente vemos pessoas sendo acusadas de falar errado, principalmente em várias regiões do Brasil. Isso acontece normalmente por causa da diferença entre várias regiões, a diferença linguística, social, porque cada região possui um sotaque diferente e na maioria das vezes pessoas de outras regiões, por não saberem o que significam, julgam certas palavras como erradas.
Oi, meu nome é Antônio e eu vou falar sobre as perguntas, vou responder algumas perguntas pra vocês. Tá, a primeira pergunta é: quem que sofre mais preconceito linguístico no nosso país? Bem, até onde eu vi, eu pesquisei bastante sobre o assunto, são os nordestinos. Porque eles têm o sotaque deles que são mais distintos, tem um sotaque que é um pouco mais diferente. Um sotaque que é muito característico, assim, de pessoas que são do Nordeste, pessoas que são da Bahia. Claro que existem diferenças até mesmo nas regiões, mas a maioria são todos praticamente os mesmos tipos de sotaques. Eu acho que são as pessoas que sofrem mais por causa realmente que o sotaque é totalmente diferente. Ele não é um sotaque normal, não é aquela coisa que, tipo, que é a diferença do sotaque mais ou menos que a gente vê normalmente é o sotaque do carioca e o sotaque de São Paulo, que são, tipo, os principais do nosso país. Acho que são as maiores populações, né? Então eu acho que são as bases dos sotaques. Porque o pessoal do Espírito Santo fala um pouco mais carioca, só que não tanto. Acho que é por causa disso mesmo. Agora, outra pergunta sobre variação linguística. Bem, eu acho que é por causa da nossa colonização, do tamanho do nosso continente. Não acho, tenho certeza que é por causa disso, do tamanho do nosso país. Que ele é muito grande, é um país que veio muitos povos diferentes. Por exemplo, o R mesmo do sotaque do carioca, que é o R no fundo da garganta, ele veio da corte portuguesa quando veio ao Brasil. Eles vieram com esse sotaque porque os franceses faziam esse sotaque. Daí a elite carioca começou a imitar o sotaque deles quando eles vinham, quando Napoleão invadiu Portugal, eles vieram pra cá e começaram a imitar esse sotaque. Daí depois a coisa começou a pegar e todo mundo começou a falar desse jeito. Tem o sotaque também do sul, que eu sei que foi influenciado pelo povo da Ucrânia, desses lugares da Polônia, que eles não tinham vogais. Então logo eles tinham que ter vogais, só que eles não conseguiam pronunciar com tanta facilidade. Logo eles tiveram que, né, bastante, esse tipo de coisa. Leite quente dá dor nos dentes. Esse tipo de coisa. Bem, esse foi o nosso trabalho. Espero que vocês tenham gostado. Créditos aí a todo mundo que fez o nosso trabalho. Bem, obrigado. Tchau.